Voltando à nossa lição número 7, o tópico, que é a terceira parte, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. E o comentarista ele começa a falar aqui sobre o ministério da reconciliação. O ministro, Deus. Desfez, ele traz a reflexão daquilo que nós estudamos. Mas uma coisa muito importante, ele ressalta que essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Dá para entender isso? É meio complicado. Então veja bem. Número 1, ponto primeiro. Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós. Já parou? Já imaginou? Observe aqui o dilema dos judeus, o dilema dos gentios. Foi fácil eles entenderem que quando o comentarista coloca aqui ainda nesse primeiro, no ponto 1, dizendo lá no finalzinho, ele diz, por essas razões, a cruz de Cristo era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Está lá no capítulo 1 e versículo 23 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora é fácil. Veja aqui o dilema que eles passavam. Quando você analisa o escândalo da cruz para os judeus, eles tinham na mão a Torá, a lei, o Pentateuco. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, diz que aquele que morresse numa cruz era maldito. E eles estavam esperando um Messias valente. Por isso que quando Jesus morreu, que ressuscitou, que estava prestes a ascender aos céus, chamou o discípulo à parte. E os discípulos perguntaram, é este o tempo em que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus quase repetiu aquilo que ele falou, que o reino dele não é terrestre, não é deste mundo. Que foi que Jesus falou? Não vos compete saber tempo e época que o Pai vos reservou para a sua exclusiva autoridade, tá? Mas para vocês que querem vencer, mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis, não é sereis, é o investimento de Deus nos discípulos. Hoje alguém quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu fiz um curso teológico e já tenho... Não, isso não vale nada não. É conhecimento. Tá? Eu estive numa festividade, não vou falar o nome do pastor, que eu não tenho essa liberdade com ele. Não. E eu estava no púlpito da igreja, eu era evangelista, no estado de Pernambuco. Pernambuco é grande, uma igreja muito grande. E tinha vários jovens, tudo de paletó e gravata, sentado assim, numa galeriazinha assim, num local onde era um coral. Eu perguntei ao pastor, disse, são tudo pastores? Porque ele está acostumado, eu sou nordestino, mas estão acostumados aqui no norte, o camarada aceita Jesus hoje, aí vai na loja, compra um paletó e uma gravata, já diz que é pastor. Mas não gosta de escola dominical. Não vai em culto de ensino. Não, está muito longe. Você pode dizer, mas pastor, presta atenção. E os discípulos, os judeus, eles esperavam uma pessoa completa. Eu disse, não vos compete saber tempo e época, mas receber. O homem só vai entender as coisas de Deus quando ele tem o Espírito de Deus, que não são homens naturais, mas são homens espirituais. Tá? São pastores? Eles não. São meninos que são formados em bacharel em teologia. Assembleia de Deus. Tinha uns 40.
Tem ali diácono, tem presbítero, tem um evangelista, tal, tem membro, mas são tudo lá. Eles são como um bolo que foi tirado, um pão que foi tirado do forno. Está quente ainda. Estão cozidos por fora. Agora receberam o canudo, estão ali amadurecendo para queimar por dentro. O fogo do ensino teológico baixou e o fogo do Espírito aumentou e começou a cozinhar o bolo, vamos dizer assim, assar o pão de dentro para fora. Ele disse, muitos dali não são batizados ainda com o Espírito Santo. E eu brinquei com eles, então ali tem algum Efraim? Eles têm. Vocês sabem o que é Efraim? Deus disse que Efraim é aquele bolo que não foi virado. O camarada é carnal e é carnal, conhece a Bíblia toda. O diabo conhece também. Ainda teve o atrevimento de pregar para Jesus, mas não tem o quebrantamento do Espírito Santo de Deus. Um dia o camarada veio questionar comigo sobre o Pentecostes, eu digo, você falar para mim? Eu sinto o sabor, você sente? Ah, como? Eu digo, então está explicado, deixa para lá. Então ser-me-eis minha testemunha, começando em Jerusalém, no mundo inteiro. E nós vamos voltar para o assunto da nossa lição para não perder o foco. Os judeus não acreditavam que aquele Messias era o prometido, porque sendo amaldiçoado por Deus, como diz em Deuteronômio, maldito de Deus. Vamos ler 21, 23 de Deuteronômio, era coisa séria. É coisa séria. Por isso que eu quero agradecer ao irmão Januário, o presbítero Januário, lá de Olinda, o irmão Antônio, lá do Piauí, o irmão Haroldo, lá de Belém do Pará. Quando eles disseram, pastor, comentam a lição da nossa época. Eu disse, rapaz, ele disse, comentam, eu disse, eu tinha parado devido à saúde. Ele disse, não, mas Deus te dá saúde, comenta. E eu demorei, agora voltei àquela lição assembleiana. Com todo respeito aos outros, não tem nada contra ninguém. Mas veja bem, 21 e 23 de Deuteronômio, como é que diz assim, ó. 22. Quando também em alguém houver pecado, digno juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, quer dizer, e pendurares num madeiro, e o seu cadáver não permanecerá ao madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então, era difícil para os judeus. Era difícil para os gentios acreditar no homem que estava morrendo, mas não podia salvar-se. Mas o ponto 2 diz que reconciliado pela cruz de Cristo. Então, resumo, Cristo, através da sua cruz, reconciliou, trouxe todo mundo a um patamar só. E o ponto 3, ele encerra dizendo, reconciliado na cruz em um corpo. Fomos reconciliados pela cruz, mas também na cruz de Cristo. E aqui o comentarista, ele encerra esta parte dizendo assim, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais ou preceitos cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um povo, ou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. E concluindo, diz aqui para a gente fechar agora esta lição, dizendo a verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê muitos anos de vida e até a próxima lição.
que é a lição de número 8. Um abraço e a paz do Senhor.